Bom dia, pessoal. Hoje, no Vozes do Marketing, Tomás Henrique Peters, Head Global de Transformação de Marcas da Sodexo. Vozes do Marketing é uma iniciativa do Encontros com o Futuro, feito pela produtora brasileira com apoio da Prime, que é o braço da ONU de Universidades e Negócios no Brasil e no mundo, da PwC, do Pacto Global da ONU, do Conselho Regional de Administradores de São Paulo, das Eurocâmaras e da Aberge. Tomás, olha quanto apoio para um videocast. Tomás está hoje na França, direto da sede da Sodexo. Um prazer enorme ter você aqui com a gente para esse bate-papo que vai não só para os alunos, mas para a grande parte do setor privado. Tomás, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado, é um prazer estar aqui. Queria dar uma saudação calorosa para todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Um prazer estar aqui e vamos para esse bate-papo que eu acho que vai ser bem legal. Legal. E comigo, Matthew Schurtz, diretor do World Observatory, para ajudar a conduzir esse bate-papo. Tomás, vamos começar entendendo um pouquinho da Sodexo e qual foi a sua trajetória pessoal para chegar tão longe, 8.000 quilômetros de casa, estando aí na sede da empresa. O que você passou, o que você viu? Conta um pouquinho para a gente. Bom, Pedro, a Sodexo hoje no mundo, ela atua no segmento de alimentação e facilities. Ela está presente em mais de 45 países, tem mais de 450 mil colaboradores espalhados e a gente atua em diversos segmentos de negócio, desde empresas, indústrias, escolas, universidades, hospitais. Então a gente tem uma gama bem grande de serviços. Falando um pouquinho da minha trajetória, essa minha trajetória remonta a mais de 20 anos, desde o início da minha vida profissional. Comecei como estagiário lá do Mackenzie, ainda também, dentro desse mundo acadêmico, fui construindo minha carreira depois, Editora Globo, depois fiz uma migração para consultoria, então trabalhei durante 6 anos na Deloitte, e nos últimos 14 anos trabalhando dentro da Sodexo, e mais recentemente, como você bem disse, há um ano e quase um ano e meio, eu aceitei esse desafio de ser Head Global de Transformação de Marca da Sodexo. Então, a minha trajetória, se eu pudesse resumir, ela sempre foi. Eu sempre busquei, dentro da minha trajetória, projetos que transformassem as empresas. Eu acho que esse, para mim, é o principal, é o que me motiva, é o meu propósito, é participar de transformações organizacionais. Então, dentro da consultoria, na Deloitte, enquanto eu trabalhava em diversos projetos transformadores, eu idealizava o projeto, mas aí normalmente em consultoria quem normalmente implementava eram os clientes. E aí por uma decisão pessoal, casei essa vida de consultoria junto com casamento, cada hora você está num lugar, e eu achei melhor não, deixa eu mudar para construir um casamento saudável. E aí acabei entrando na Sodexo, onde eu encontrei realmente um terreno muito fértil para fazer esses projetos transformadores. Então, eu já tinha esse conhecimento do desenho de projetos da consultoria, e na Sodexo não só pude desenhar, mas também como implementar. E eu acho que aí a cultura de intraempreendedorismo da Sodexo, por conta do seu fundador, acho que isso também foi um terreno muito fértil para eu fazer diversos projetos, implementar diversos projetos, e que me possibilitaram com alguns fracassaram, mas graças a Deus a maioria deles deu certo. Eu ter essa oportunidade aqui no grupo, na sede da Sodexo aqui na França, e hoje eu sou responsável pela marca Kitchenworks, que está presente em 19 países, e a gente tem hoje mais de 1.200 restaurantes espalhados por todos esses países. Mas, Tomás, olhando ainda esse ponto da sua construção de carreira, o que você fez de graduação e quais foram os passos que você ainda não tinha essa visão do Uhum, futuro, sim. colaboraram para o que você consegue desenvolver hoje? Como é que você fez para ter essa visão que depois te ajudou quando você passou por consultoria, desenvolvendo projetos, Sim. mas também entendendo todo o fluxo de uma grande empresa para conseguir propor e executar? O que você achou que funcionou para você? Bom, falando um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, sou graduado em administração de empresas. Depois de 7 anos de graduado, eu fiz minha pós-graduação. E aí, ao longo depois da minha pós,
Eu fui fazendo diversos cursos de extensão, sempre para me buscar manter atualizado no mercado, então temas que iam surgindo, então sempre fazia cursos de curta, média duração e sempre buscando complementar conhecimentos que eu necessitava em determinado projeto. Então, por exemplo, fui responsável por fazer toda a estratégia de varejo da Sodexo, então fiz um curso de extensão em gestão de varejo, gestão estratégica de varejo. Virei diretor, então precisei buscar, e aí não só conhecimento técnico, mas também o autoconhecimento, então buscar, desenvolver, potencializar, entender minhas reações diante de diversas situações, então esse autoconhecimento também foi bastante importante para a minha trajetória, e eu acho que o que contribuiu foi sempre estar aberto ao novo, e não ter medo. Tem aquela frase, tem medo, vai com medo mesmo. Então, foi sempre Muito explorando o bom. novo. Então, esse foi, eu acho que se eu pudesse resumir aqui, eu acho que esse foi um dos principais motivadores para essa construção de trajetória. Ô, Metal, antes de eu pingar essa bola para você falar dos desafios, deixa eu trazer um ponto aqui para o Tomás. Hoje eu converso com os alunos da importância também de seguir algumas mídias que tragam uma visão, um big picture, além dos temas especializados que eles estão trabalhando. Que mídias que você vem consultando, que revistas que você regularmente lê, videocast? Como é que você tem feito para a sua dieta de informação funcionar para o lado É, pessoal e para o lado tem, profissional? do lado profissional, eu sigo muito relatórios de consultorias especializadas, então, isso para os alunos é super fácil acesso, é cadastrar newsletters, então tem o newsletter da própria Deloitte, da Bain, da McKinsey, da PwC, então tudo isso está muito fácil o acesso para você se manter atualizado do que está acontecendo de tendências olhando. Esse é um aspecto. Outro aspecto, participar de reuniões setoriais. Eu acho que isso é bastante importante, não só pelo networking que você faz, em conhecer outras pessoas, em saber diferentes, mas discutir os temas relevantes, no meu caso aqui, para o segmento de food service, por exemplo, para o segmento de facilities. Então, isso é muito importante também para esse processo de constante atualização profissional. E, por fim, uma última ferramenta que de uns tempos para cá tem nos surpreendido positivamente, o próprio LinkedIn. Eu acho que desde quando ele mudou o algoritmo, ele tem focado muito mais no conteúdo, dentro do algoritmo, em expor bons conteúdos. Então, o LinkedIn, por incrível que pareça, tem sido uma ferramenta de conteúdo muito bom que me agrega também de uma maneira simples e rápida. Que legal. Metal, vamos lá. Vamos Entrar lá. no jogo. Ô, Tomás, muito prazer. No cenário atual, nesse momento da história, como você vê os principais desafios e oportunidades para a Sodexo e para o setor em geral? Estou falando de marketing e comunicação e como eles Uhum. são estratégicos para Bom, hoje, os dias prazer. de hoje. Prazer. Sim, prazer estar aqui com você também. Respondendo aqui a sua pergunta, eu acho que o principal desafio, se eu pudesse elencar, dentro da Sodexo hoje, nós temos, acho que três grandes pilares ou três grandes desafios. Primeiro, a Sodexo, nós somos parceiros estratégicos dos nossos clientes na atração, engajamento e retenção de colaboradores. Então, a gente precisa desenvolver soluções para os nossos clientes, para que os nossos clientes consigam ter os melhores profissionais. Então, a gente está vendo hoje, por exemplo, uma mudança nas políticas de trabalho remoto, de home office. Cada vez mais as empresas buscando. Pós-pandemia foi, não, vamos flexibilizar. Agora as empresas estão buscando trazer de volta, principalmente o que a gente chama, né, de go back to office, de voltando para o escritório. Então, como que a gente consegue desenvolver ou proporcionar uma experiência no ambiente de trabalho que agregue esse valor, que sinta motivada as pessoas, elas se sintam motivadas a sair das suas casas, pegar um trânsito. Então, por exemplo, em São Paulo, pegar um trânsito de 1 hora e meia para chegar, chega lá, tem todo o trabalho em si, e depois para voltar. Então, elas precisam, de certa forma, isso a gente tem muita pesquisa, que as pessoas precisam ser recompensadas.
Então a gente vê, por exemplo, dentro desse processo de recompensa, precisa ter um cafezinho muito gostoso, porque a gente sabe, por exemplo, com as máquinas de cápsula, a qualidade do café que a gente tem em casa é muito boa, então aquelas máquinas tradicionais, aquelas máquinas de café já não atendem mais, então a gente precisa pensar em uma solução melhor. Questão da comida. Então eu preciso ter uma experiência de alimentação diferente da experiência da comida que eu tenho de casa, porque se eu for para comer meu arroz e feijão de casa, eu vou comer em casa. Então, quando eu for para o escritório, eu quero ter uma alimentação diferente. Eu quero, por exemplo, dentro de uma reunião, ter um coffee break diferente. Então, tem tudo isso que a gente precisa pensar. Além disso, por exemplo, e pensando ainda nessa questão de atração e retenção dentro de uma indústria, por exemplo, onde a gente não consegue fazer escritórios, colocar uma piscina de bolinha, mesa de sinuca, porque precisa produzir. Então, como que a gente consegue entender a jornada desse colaborador desde o momento que ele sai da sua casa até o momento que ele volta? O que a gente consegue fazer para trazer mais conveniência, para melhorar a produtividade dele? Então, tem uma série de soluções que a gente vem desenvolvendo ao longo da jornada. Esse eu acho que é um primeiro grande pilar de atração, retenção e engajamento. Eu acho que o segundo grande desafio é entregar consistência na experiência que a gente quer, na experiência do nosso cliente consumidor. Então, como eu disse, no meu caso de Kitchenworks, a gente tem mais de 1.200 restaurantes. Eu tenho restaurantes que vão desde uma plataforma de petróleo que fica a 200 quilômetros da costa da Nigéria, passando por uma farmacêutica na Holanda, uma empresa de ar-condicionado nos Estados Unidos, e até mais recentemente foi aberta essa semana, a gente comemorou a abertura de uma usina de bioenergia no Chile, que é literalmente a usina mais alta do mundo, a mais de 4.500 metros de altitude. Então, como que a gente consegue, diante dessa complexidade de ambientes, de segmentos, como a gente consegue entregar consistentemente essa experiência para o nosso cliente, para o nosso consumidor? E, por fim, o terceiro grande desafio, definitivamente, crescimento de receita e rentabilidade. Eu acho que esse não é diferente para nenhuma outra empresa. A gente sempre precisa também crescer e dar o retorno para os nossos acionistas. Então, resumidamente, desculpa, pode falar. Pode falar. Não, então, a questão de como melhorar a experiência do nosso colaborador para atrair, engajar e reter, consistência na experiência e crescimento e rentabilidade. E aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, como o marketing ele atua em tudo isso? Como eu vejo o marketing e a comunicação? Eu consigo vislumbrar tranquilamente, eu acho que diferentes frentes de atuação. E aí eu já trago um pouquinho do que eu vivencio hoje na minha rotina como Head Global de Transformação. Acho que o primeiro é a questão de incorporar a inteligência artificial no nosso dia a dia. Eu acho que isso é um facilitador, principalmente para marketing e comunicação. Eu acho que a gente não deve ter medo. Eu acho que hoje a gente já tem utilizado a inteligência artificial na criação de o que a gente chama, né, de brand collaterals, né, de colaterais de marca, de ativos de comunicação, trabalhando na personalização da experiência do nosso cliente. Então, a gente trabalha no segmento B2B, então, materiais específicos para os nossos clientes, a gente tem utilizado inteligência artificial. Temos também utilizado inteligência artificial, por exemplo, para testar novos ingredientes, testar as novas receitas. Então, esse processo de desenvolvimento de receita, eu acho que também tem facilitado muito com a inteligência artificial. Uma outra coisa importante é autenticidade. Então, a gente precisa, como marca, a gente precisa ser autêntico, a gente precisa realmente entregar o que a gente promete. Então, dentro dessa autenticidade, a gente tem muito realmente entregar os nossos pilares da marca e também focar nas pessoas que entregam a nossa experiência, ou seja, nos nossos colaboradores que estão lá também, no meu caso do Kitchenworks, cozinhando todas as receitas todos os dias, independente do local. Então, a gente precisa focar também nas pessoas que são uns ativos muito importantes para nós. Além disso, pensar em simplificar e dar escalabilidade. Então, cada vez mais, por exemplo, as receitas, menus, vamos tentar buscar uma redução na quantidade de ingredientes para a gente fazer receitas, ou trabalhar ingredientes que sejam mais plurais, para que a gente consiga fazer várias receitas com, por exemplo, uma base de molho de tomate, o que a gente consegue fazer. Então, isso nos ajuda a simplificar e dar uma escalabilidade maior.
Um outro ponto, acho que é inovação com intenção. Não é inovar por inovar. Ah, inovei, fiz alguma coisa, mas o seu cliente pediu. Como que o consumidor vai entender isso? Ah, não, porque a gente fez aqui, viu que era. Não, mas você ouviu o seu consumidor? Que valor isso vai gerar para o seu consumidor? Então a gente realmente precisa ter essa intenção. E os outros dois últimos aspectos, acho que definitivamente a cocriação. Eu sou partidário de que ninguém faz nada sozinho. Eu acho que cada vez mais o nosso consumidor ele é único, mas ele é bombardeado por diversas empresas, por diversas marcas, e por que não buscar unir forças para entregar uma melhor experiência para o cliente? Então a gente já tem feito isso com chefs famosos, chefs renomados. Então aqui no Brasil, Sodexo fez com o Rodrigo Mocotó. Nos Estados Unidos, o KitchenWorks fez com o chefe Michael Simon, que é um chefe muito famoso, jurado de reality show nos Estados Unidos. Então tudo isso a gente busca fazer essa cocriação com outros players da indústria, como Coca-Cola, Unilever, Red Bull, para a gente trabalhar e entregar aquilo que o consumidor precisa. E por fim, não podemos esquecer de supply chain e operação. Então, no final das contas, como o nosso negócio é serviço, a gente precisa entregar uma comida boa, ainda mais aqui na Europa, responsável, olhando a pegada de carbono, se é nutricional, se é sustentável. Então, tudo isso gera essa complexidade que o marketing ele vem, dentro da minha visão, marketing e comunicação como um grande orquestrador de todas essas funções. Ótimo, muito obrigado, viu? Pedro? Então, eu vou pegar dois ganchos aqui do Tomás, Metel. Tomás, quando você fala, primeiro, você trouxe transformação de marca. Uhum. Vocês constroem toda uma reputação. Eu gostei muito de você ter trazido como seu primeiro ponto os colaboradores e depois os seus clientes e depois toda a parte que é o retorno para os investidores e acionistas. Acho que uma linha super bem orquestrada. Agora, quando você constrói essa marca, essa reputação, qual a posição de um head de transformação de marca? Como é que você... A ideia é ter uma transformação disruptiva, incremental? O que está dentro do teu cargo, por exemplo? Dentro do meu cargo, eu sou responsável por definir todos os padrões dentro da minha marca. Então, e é importante, eu só vou dar um passo atrás até para contextualizar um pouco o porquê desse cargo. Então, se a gente fala do segmento de alimentação, especificamente, né, que eu estou aqui dentro de transformação de marca de alimentação, hoje, um colaborador que trabalha numa mineração tem necessidades nutricionais diferentes de um paciente hospitalar, diferentes de um aluno no ensino fundamental, que por sua vez é diferente de um idoso que está numa casa de repouso. Então, para cada um, e cada vez mais a Sodexo começou a prestar atenção e começou a ter esse movimento de realmente entender a fundo os seus clientes e consumidores nas suas necessidades, e para isso desenvolveu marcas específicas para atender cada um desses nichos, desses segmentos de clientes e consumidores. E dentro dessa transformação, imagine que a gente sai de um negócio que a marca era a própria Sodexo, que acaba sendo, de certa forma, um pouco comoditizado, para uma marca específica que agrega valor, que tem conhecimento do cliente, do consumidor, que traz as necessidades do cliente e consumidor na sua forma de gerir. Então, a transformação em si exige que, no meu caso, eu faça a orquestração com os 19 diferentes países, desde como eu vou vender isso de uma melhor maneira possível. Então, como eu vou treinar os meus gerentes comerciais para que eles entendam realmente esse valor, as especificidades dos nossos clientes e dos nossos consumidores. Como eu vou fazer o custeio de tudo isso? Então, tem preços e preços. Uma coisa é eu vender uma comida num restaurante em Nova York, outra coisa é eu vender essa comida na China. Então, tem diferentes preços. Como eu vou inaugurar esse restaurante? Quais são os padrões? Eu preciso, independente do meu país e da estrutura existente, eu preciso me enxergar num restaurante KitchenWorks. Então,
fazendo uma analogia, uma grande rede de fast food, você consegue, independente de qual seja, você consegue enxergar uma similaridade nos restaurantes que você vai ao redor do mundo. E é um pouco do meu trabalho. E por fim, garantir, né? Todos os dias a gente cozinha, faz comida e garantir que o meu consumidor ele esteja satisfeito, para que aí a gente consiga ter essa recorrência. Então, se eu olho essa transformação, são muitas engrenagens que precisam ser orquestradas para que eu consiga realmente garantir essa transformação e a entrega da minha promessa de marca dentro do Kitchenworks. Sabe um ponto interessante, Metal, escutando aqui o Tomás, Hum, e é uma queixa recorrente dos executivos que vêm aqui no videocast, é a dificuldade de realmente atrair e reter mão de obra, e vocês são intensivos em mão de obra, e a atuação de vocês é global, e procuram manter um ótimo padrão de qualidade, uma cultura na empresa, parece algo muito complexo. O que que antecede, por exemplo, a abertura de um restaurante? Como é que vocês ah, não só aquele ponto, né, Tomás? Tudo ia bem até o cliente dizer sim. Ele fala assim: vamos contratar vocês, vem. O que que antecede isso? Não, só para dentro de um processo que a gente chama de mobilização, né, que é um processo de abertura, tem todo um processo, vamos dizer assim, o processo de cadastro que esse cliente precisa existir nos nossos sistemas para que aí a gente consiga iniciar todo o processo. A gente precisa cadastrar qual é o menu, a matriz de cardápio que a gente vai ofertar para aquele cliente durante, e a gente roda com 9 semanas de menu, isso de acordo com o país, varia de 5, 6 a 9 semanas, para a gente ter essa previsibilidade. Então, falar assim, o supply chain é abastecimento, a gente vai começar a operar um novo cliente no endereço tal, então a gente precisa que você mande X toneladas de arroz, X toneladas de feijão, X toneladas de carne bovina, de carne de frango, para já começar a fazer todo o processo de compra, entrega nos centros de distribuição, nova roteirização para otimizar. A gente tem a equipe de arquitetos que vão e fazem todas as obras, fazem todas as adequações estruturais de comunicação visual para garantir que o restaurante esteja bom e em plenas condições para os nossos colaboradores prepararem comidas seguras, nutritivas e saudáveis para os nossos consumidores e para os nossos consumidores para eles terem essa experiência agradável no restaurante. E por fim, vem toda a área de recursos humanos, que a gente precisa contratar pessoa, a gente precisa treinar essas pessoas. Então, assim, é um processo que a gente consegue otimizar, mas a gente de 30 a 45 dias para a gente conseguir abrir novos restaurantes. Mas isso a gente já tá, vamos dizer assim, já está no automático, a gente já consegue fazer isso com maestria. E só para dar um dado interessante, enquanto eu ainda estava no Brasil, a gente conseguia mobilizar um restaurante a cada 2 dias úteis. Então uau. isso foi algo que bastante orgulho para nós, como a gente conseguiu garantir essa engrenagem tão bem azeitada para que a gente conseguisse fazer essa mobilização. Realmente é genial, né, Metal? É Ah, sensacional. não, porque eu tinha um professor na GV, Tomás, que sempre falava trabalhar com público, trabalhar com perecível é super complexo. Vocês ainda têm um fator adicional, que é mão de obra em diferentes países, com Sim. diferentes marcos legais, complexidades. E às vezes, como você disse, uma mineradora, você tem a questão da onde está baseada a empresa, uma plataforma Uhum. de petróleo, ou seja, não tem nenhuma equação muito fácil. Não, não tem. E a questão e trazendo aqui, eu acho que um dos grandes pontos aqui que eu consegui implementar para a marca Kitchenworks foi as questões, o que a gente chama de fix and flex. O que são aspectos fixos que são inegociáveis e que a gente precisa ter independente do resto, e quais são aspectos flexíveis. Então, por exemplo, quando a gente fala de comida, se a gente fala uma comida afetiva, uma comida que te dá conforto, aí no Rio de Janeiro é uma, eu aqui em Paris é outra, e para o Metro em São Paulo é outra. Então, assim, a comida ele precisa ser, a comida precisa ser flexível, o cardápio precisa ser localizado. Mas, por exemplo, alguns itens de comunicação da marca, como eu tenho aqui, por exemplo, o community symbol, que a gente precisa estar presente. A marca em si, o logo, as cores. Então, tudo isso são aspectos que a gente consegue deixar fixo para transmitir essa mesma experiência.
E é claro que tem casos e casos e a gente precisa estar aberto. Então, você trouxe ali que a gente precisa ter essa agilidade para mudar. Eu, a questão de 3 meses, estava conversando com o Peru, porque eles iam inaugurar uma mina e a altitude, e o uniforme não era quente o suficiente. Então, tá bom, então precisa mangas longas com outro tipo de tecido para deixar os nossos colaboradores quentes. Então, o que eu posso dizer que meu dia a dia não tem rotina, é sempre novos desafios. Muito bom. Eu vou puxar um ponto aqui que a gente tinha colocado como umas questões que a gente gostaria de discutir, é sobre futuro. No nível de vocês de complexidade, a gente está recebendo ferramentas que felizmente ajudam muito, não só na parte administrativa, mas também no core. O que vocês estão enxergando? Você comentou um pouco de inteligência artificial. Qual é o estágio da Sodexo e como você, na tua área, vem usando e o que você espera que esteja pronto para usar? Bom, eu acho, olhando para o futuro, e aqui, se você me permite, eu vou fazer um futuro para os nossos ouvintes, principalmente para os nossos estudantes, o que vem de futuro, o que eu enxergo de futuro, e conversando com outros pares, eu acho que assim, falar de futuro, a inteligência artificial não é futuro, já é um presente. Ou seja, eu acessando os relatórios, eu acessei um relatório muito interessante do CMO Barometer aqui da Europa, que fala que 81% dos CMOs já consideram a inteligência artificial como essencial no dia a dia do trabalho, ou seja, já é uma realidade. E a questão aqui não é quando, mas como você vai se adaptar à inteligência artificial. E eu acho que esse é o principal catalisador de mudança para a nossa atividade de marketing. Então, se a gente olha hoje o que a gente tem feito, criação, automatização de conteúdo, personalização de proposta de conteúdo para os clientes, a gente consegue fazer as receitas, a gente tem trabalhado muito com inteligência artificial em treinamentos, então desenvolve treinamentos e as traduções que a gente tem, as traduções e a própria dublagem, a inteligência artificial consegue, eu desenvolvo um treinamento em inglês, automaticamente eu já tenho ela disponível para outras 40 línguas, então é uma coisa absurda, é uma coisa que até então era impensável. A gente tem cada vez mais isso, é algo que a gente vem trabalhando na capacidade da inteligência artificial prever o futuro. Então, assim, de trabalhar dados, buscar ter uma boa coleta de dados para que a gente consiga jogar esses dados de uma maneira correta para que a inteligência artificial nos ajude a entender tendências e antecipar essas tendências, o que os nossos consumidores gostariam de comer, ou como eles estão, qual o feedback que a gente tem recebido deles, e para antecipar essas movimentações de consumo e realmente atender e, de certa forma, exceder as expectativas que eles têm com relação aos nossos produtos e serviços. Genial, genial. Méteo, quer puxar? Eu quero. Muito interessante. E como eu tenho uma curiosidade, como a inteligência artificial muda os conselhos que você daria para os jovens. Eles devem estudar as mesmas coisas, devem mudar. Eu pensei agora, assim, você já faz a tradução para 40 línguas. O que uma pessoa que lida com isso precisa saber? Enfim, que conselho você daria para os jovens hoje? Eu acho que, Matthew, o principal conselho que eu posso dar para quem está nos ouvindo é: mantenha a sua curiosidade viva. Ou seja curioso, porque hoje o mundo muda muito rápido. Ou seja, o que você... Já tem estudos que falam que o que você aprendeu há 5 anos já não te serve de mais nada. Ou seja, são coisas que você precisa buscar sempre ser curioso. E aí, que tipo de conhecimento ou habilidade... Acho que é mais habilidade e atitude que você precisa, que é a questão de aprender a desaprender para aprender de novo. Eu acho que esse é um conceito. Você precisa aprender a aprender. Porque constantemente vem coisas novas, novos conhecimentos. Então, como você faz para deixar aquilo lá numa pastinha, que você já sabia numa pastinha, está aberto ao novo? E eu posso trazer aqui, é fácil falar, Sim. Mas não necessariamente
fácil de implementar. Eu posso falar isso hoje, eu estou morando aqui na França há 6 meses e eu posso falar isso com o idioma francês. Então, assim, está sendo um desafio buscar essa minha elasticidade mental para trazer o francês dentro do meu dia a dia, por conta do inglês, do português, até do espanhol, mas assim, como que eu faço para entrar? Então, essa questão de você aprender a aprender, e principalmente de novas formas, né, de um jeito novo. Eu aprendi línguas com livro de gramática, ditado, teste oral. Hoje não se faz mais isso. Então, assim, como que você pode buscar jeitos novos para aprender coisas novas? E aí um conselho adicional. Você vai aprender coisas novas. Só que você não vai ser bom logo de cara. Então, assim, você sabe o que você sabe hoje muito bem. Você vai precisar aprender coisas novas. Então, você não vai ser bom, você vai ser ruim nesses novos aspectos de coisa que você vai aprender. E aí você precisa ter essa confiança, esse grau de desconforto que vai te trazer ok, essas coisas novas eu não sou tão bom, mas como eu consigo ser melhor nesse novo aspecto, nesse novo conhecimento? Então, aprenda a aprender, mas saiba que, uma vez que você aprende, você tem um ciclo para você crescer de novo, para você ser bom naquilo que você ainda não sabe que você é bom. Tomás, deixa eu emendar. Como é que você aprende coisas novas? Eu tenho aprendido coisas, por incrível que pareça, os meus filhos são uma fonte de inspiração de coisas novas. Então, aprendendo, o francês eu tenho aula com eles todo dia. Sim. Eles me trazem coisas relacionadas à internet, de mídias sociais, que eu falo, como que você sabe isso, filho? Não, então, assim, eles são fontes, e eu acho que você está com pessoas diferentes, buscar diferentes, dentro da equipe, a gente tem diferentes nacionalidades, diferentes formações acadêmicas, diferentes experiências. Então, assim, essa troca, eu acho que é muito rica e me faz aprender coisas novas todo dia. Eu acho que essa abertura ao novo, né? Manter essa curiosidade. Sempre eu quero aprender. Acho que isso é algo importante. Muito bom. Tomás, você está vivendo na França como expatriado, foi pela empresa, está tendo essa experiência internacional. Uhum. Aí, para os jovens, como é que você traz essa importância ah, de sair um pouco da realidade que eles estão, da realidade construída que eles estão da universidade para casa, para o trabalho, para conseguir enxergar essas diferentes realidades, tomar esse risco? Como é que você precifica isso, a importância disso? Olha, em alguns momentos da sua vida você precisa arriscar. Você precisa tomar alguma decisão. E eu acho que isso tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. Você precisa. A vida vai te impor. Para qual caminho você vai? Para a direita ou para a esquerda? Para onde você vai? E você precisa tomar a decisão. Eu acho que assim, em momentos de tomar a decisão, você pensa, então, essa decisão para mudar para a França, ok, teve todo o aspecto profissional, mas o lado pessoal também mudar. Eu, minha esposa, 3 filhos, então, assim, foi complexa a tomada de decisão. Mas eu acho que, assim, uma vez que você tomou a decisão de sair, independente, aqui, falando do meu caso da mudança de país, mas seja no dia a dia, eu estou numa carreira, quero ir para outra, se joga. Eu acho que esse é o principal ponto. Uma vez que você foi, faça dar certo, faça acontecer, dê o seu máximo para aquilo dar certo. Principalmente para depois você não ficar com aquele sentimento de, ai, e se eu tivesse ficado do outro jeito? Não, fui, tomei minha decisão, tomei a melhor decisão do que eu tinha, dado a quantidade de informação, conhecimento, vivência, situação, tomei a minha melhor decisão. Se depois eu vou precisar mudar, bem, mudo de novo, não tem problema. Mas é sempre buscar fazer as coisas darem certo. Tomás, genial, parabéns pela posição, muito legal ver um brasileiro dentro de uma sede na Europa com uma posição de destaque. Parabéns de verdade. Muito obrigado por você ter participado, ter trazido o teu olhar. Quando você estiver por São Paulo, a gente vai te convidar para vir aqui na universidade. E genial também, não só o arrojo que você trouxe, né? Tomei a decisão e fui, mas o fato de dentro da empresa você também está trabalhando com transformação. Obrigado pela participação
e parabéns pela carreira e por tudo que você tem alcançado. Obrigado, Metis. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite e me coloco à disposição. Né? Acho que assim, é uma troca de conhecimento, então, para mim, é sempre válido participar dessas trocas com os estudantes, porque para mim eu aprendo também muito com essa Sim, troca, então, sempre que precisar, conte comigo. Muito obrigado. legal, parabéns e bom suar para vocês. Bonsoir. Bonsoir. Tchau, tchau. Au revoir. Bonsoir. Tchau, tchau. Tchau, 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 obrigado. tchau.